Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Um dos setores que mais contribuem com a emissão de carbono na atmosfera é o de geração de energia. Como o Brasil é rico em água doce, nossa matriz energética é considerada limpa, mas as usinas poluentes têm ganhado bastante espaço no país. No programa de hoje você vai conhecer a matriz energética brasileira, composta por geração através de fontes renováveis e não renováveis. Vai aprender a calcular a sua emissão de gases do efeito estufa, além de saber qual é o atual cenário da energia eólica no Brasil. E também vai descobrir como são produzidas as torres para geração de energia eólica na maior empresa brasileira do ramo. Você sabe de onde vem a energia elétrica que você usa em casa? Acompanhe agora o panorama da matriz energética brasileira, que é considerada limpa. Porém, o país tem aberto mais espaço para as fontes não renováveis. Uma maneira de mudar esse cenário é investir em energia eólica. O nome energia eólica vem de Eolo, o deus do vento. Se eólica vem de eolo, então energia eólica é aquela que usa o vento como fonte de geração de energia. Mas antes de tudo isso, vamos falar sobre a energia no Brasil. As hidrelétricas são responsáveis por 83% de toda a energia gerada no país. Isso torna o Brasil o terceiro maior produtor de energia hidrelétrica do mundo, estando atrás apenas do Canadá e da China. Essa fonte de energia limpa ainda é predominante no país. Mas a exploração abusiva da energia originada de fontes não renováveis ganha força no Brasil. Aqui, as termoelétricas funcionam a partir da queima de combustíveis, como o gás natural, o carvão, a madeira, o óleo combustível. Essa queima gera gás carbônico, causador do efeito estufa, do aquecimento global e é responsável por cerca de 3 milhões de mortes por ano, causadas por doenças respiratórias. Outro tipo de usina instalada no Brasil é a nuclear. Ela libera radioatividade no ar, no solo e na água, que pode causar câncer e outras doenças. Além disso, há o risco de acidentes como o que ocorreu em Chernobyl, em 1986, que matou milhares de pessoas e deixou milhões contaminadas. Em contrapartida a todos esses problemas causados pelas fontes não renováveis, aparece a energia eólica. E agora sim, vamos falar dela. O deslocamento de massa de ar é conhecido popularmente como vento. Esta é a fonte utilizada para gerar energia eólica. Quer algo mais limpo e renovável que este? As usinas eólicas não causam grandes impactos ambientais. Toda a extensão de uma usina é agriculturável ou pode servir como pasto. A área com potencial eólico no Brasil é consideravelmente grande. Com isso, os investimentos neste setor poderiam colaborar com energia garantida a toda a população, saúde, qualidade de vida, ar limpo e meio ambiente conservado. Sem dúvidas, a energia eólica precisa ganhar mais espaço no Brasil. Deputado, como funcionam os leilões de energia no Brasil e por que as termoelétricas têm ganhado espaço nesses leilões? Nesses leilões, ganha quem apresenta menor preço. Por isso, termoelétricas movidas a gás, diesel, o carvão, estão vencendo todos os leilões. Nossa matriz elétrica vai se tornar mais suja e o barato pode ficar caro, porque estas usinas emitem CO2, gás carbônico, que aumenta o efeito estufa e contribui para o aquecimento global com nefastas consequências. Com a instalação de mais usinas eólicas no Brasil, a conta de luz pode ficar mais barata? A médio prazo, com certeza sim. Havendo garantia de que todo ano serão realizados leilões para a implantação de novas usinas eólicas no país, muitas empresas irão se instalar no Brasil
e com isso aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, certamente os preços de instalação dessas usinas cairão e o custo do quilowatt também irá cair, beneficiando a todos os consumidores. No próximo bloco, vamos conferir uma entrevista com o engenheiro José Tadeu Mateus, gerente da Voben, uma empresa fabricante de aerogeradores. Olho vivo, consumidor. Segundo o Balanço Energético Nacional, divulgado pela empresa de pesquisas energéticas, aponta que, em 2008, o uso de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica no Brasil cresceu 37,9% em relação ao ano anterior. Já a participação das fontes renováveis caiu 3,4%. Portanto, consumidores, precisamos cobrar leis que incentivem a energia limpa no Brasil. Você sabia que pode calcular a sua emissão anual de gases de efeito estufa e a quantidade de árvores que deverá plantar para compensar estas emissões? Acesse o site www.iniciativaverde.com.br. Descubra quanto CO2 você emite na atmosfera e plante suas árvores. É muito fácil. O Viver Sustentável está de volta com o tema Energia Eólica. Em entrevista ao nosso programa, o engenheiro José Tadeu Mateus, gerente da Voben, fabricante de aerogeradores de energia, fala sobre a importância da implantação de usinas eólicas no Brasil. Tadeu, é um prazer estar aqui em Sorocaba, na Voben, empresa que fabrica e instala usinas eólicas. Qual é a posição do Brasil no ranking dos países que já estão produzindo energia eólica? O Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 500 megawatts. Essa capacidade é muito pequena comparado ao que foi instalado já a nível mundial, que é de 140 mil megawatts. Quais as regiões aqui no Brasil que têm o maior potencial de geração de energia eólica? Nós temos um grande potencial de energia, segundo os dados do Atlas de Potencial Eólico, lá na região Nordeste e na região Sul. Mas o estado de São Paulo também tem esse potencial. Eu gostaria até de lembrar que o Atlas Eólico Brasileiro, ele foi feito para uma altura de 50 metros, tá? E à medida que essa altura seja aumentada para 80, 100 metros, esse potencial tende a se aumentar, tá? Hoje, a capacidade nossa, com relação a esses 50 metros, seria o equivalente de 10 Itaipus. Na região litorânea, em toda a praia brasileira, essa extensa praia brasileira, venta muito? Sim, nesses quase 8 mil quilômetros de praias que o Brasil tem, né, é a região onde se concentra a maior população do nosso país. E é uma região também de muitos bons ventos, né, onde nós podemos visualizar isso tranquilamente pelo Atlas Eólico. Se na região litorânea se concentra grande parte da população brasileira e venta, portanto nós podemos ali colocar usinas de geração de energia eólica, nós temos uma proximidade entre a produção e o consumo. Portanto, o custo de distribuição pode ser menor. E, em segundo lugar, a complementariedade venta nos meses em que há pouca chuva. Hoje, no Brasil, no primeiro semestre do ano, venta mais na região sul do Brasil e chove na região nordeste. No segundo semestre, o vento é maior na região nordeste e chove na região sul. Essa complementariedade entre os regimes eólico e hídrico colabora muito para a segurança da nossa segurança energética. Por quê? Porque nós acumulamos energia nos reservatórios, a eólica proporciona isso. Outra questão importante também é essa geração de energia próximo aos centros consumidores. Você reduz as perdas elétricas que ocorrem nas linhas de transmissão. Nós estamos vendo que a matriz elétrica brasileira, que ainda é limpa, está ficando cada vez mais suja, porque nos leilões ganham as termoelétricas movidas a gás, movidas a diesel, que geram
uma quantidade imensa de CO2. As energias eólicas podem vir a substituir completamente as termoelétricas? No Brasil, nós temos duas modalidades com relação à venda de energia. Tem uma modalidade que é por disponibilidade, tá? Que é, no caso, utilizado nas termoelétricas, que elas ficam lá disponíveis, e tem energia por quantidade, que é a energia firme que é gerada a todo momento. É o caso da eólica. Tá? Quando nós ampliamos em nossa matriz energética a utilização de usinas eólicas, vai possibilitar uma menor geração das térmicas. Por quê? Por causa da questão da complementariedade entre o regime eólico e hídrico. Então isso vai possibilitar a redução, por exemplo, das emissões de CO2 quando a eólica entrar mais intensamente na matriz de energia do país. Quanto custa uma usina eólica? Uma usina eólica depende de várias características. Nós temos que verificar o local, o tipo de instalação, se é um vento que utiliza maior velocidade ou menor velocidade, mas para a gente ter uma ideia de valor, seria em torno de 5 milhões o megawatt instalado. E 1 megawatt instalado dá para fornecer energia elétrica para quantas famílias? Ou para quantas pessoas? 1 megawatt instalado atenderia aí as necessidades de 10 mil pessoas. Quanto eu evito, quanto eu reduzo de emissões de CO2 por megawatt de uma energia de uma usina eólica? As usinas instaladas pela Vobem hoje, elas atendem aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então hoje, 600 mil toneladas são evitadas de geração na atmosfera em virtude das usinas que nós já instalamos no país. Bom, isso faz jus aos créditos de carbono previstos no protocolo de Kyoto. Quem está recebendo esses créditos de carbono? Hoje, pela lei 10.438, que instituiu o programa PROINFA, né, esses créditos de carbono eles são do governo. É importante que esses créditos, na realidade, sejam do investidor, porque eles poderão estar considerando isso nos seus projetos e colaborar para a modicidade tarifária, reduzindo o valor da energia. O valor da energia ao consumidor. Exatamente. Bom, Tadeu, eu apresentei um projeto desse, de que nos projetos, mesmo sendo do PROINFA, que é esse programa de incentivo às energias alternativas, os créditos de carbono fiquem para o investidor. Isso está tramitando lá na casa e eu imagino que possa vir a ser um estímulo à implantação de novos projetos no país. Isso é muito importante e no Brasil nós já temos uma usina eólica recebendo o crédito de carbono porque antecede ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, que é o PROINFA. Né? Tadeu, se a energia eólica é uma energia limpa e renovável, se no Brasil há tanto vento, quais são os entraves? O que é que está atrapalhando, entravando, para que nós cresçamos muito nessa área? O Brasil precisa criar um programa de longo prazo. Nós precisamos ter um programa que colabore na contratação de 1 gigawatt ano pelo período mínimo de 10 anos, 14 anos. Nós precisamos ter uma visão até 2025. Tá? Isso facilitaria muito o desenvolvimento da indústria local, ampliando o número de empregos em nosso país e colaborando para uma maior inserção da energia eólica na nossa matriz. Se nós tivermos a certeza, a garantia, por lei, até melhor até por lei, de que todo ano vai haver uma contratação de 1 gigawatt, isso, na sua opinião, cria um mercado cativo que possa entusiasmar muitas empresas a entrarem para o mercado e o consumidor possa sair ganhando com isso, ter uma energia mais barata? Isso é super importante. Por quê? Porque criando esse mercado aí, possibilita das empresas terem um planejamento de longo prazo, isso facilita muito as coisas, isso vai ampliar o número de empregos no nosso país, e isso, aliado a alguns outros incentivos, por exemplo, a desoneração de uma cadeia produtiva, vai possibilitar que a inserção da eólica colabore muito com o nosso país, ampliando a geração de eólica, ampliando o número de empregos, tendo uma estabilidade maior com essa visão de longo prazo. Nós precisamos pegar e ver e ter essa visão até 2025.
Nós temos absoluta convicção. Vocês trabalham no horizonte do conhecimento humano e estão ajudando a construir uma nova civilização, uma era da sustentabilidade. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos ver como são fabricados os aerogeradores de energia eólica na maior empresa brasileira do setor. O Viver Sustentável pergunta: a que horas acontece o momento de pico no consumo de energia? Letra A, entre 6 e 9 da noite. B, entre 6 e 8 da noite. C, entre 6 e 7 da noite. Ou letra D, entre 8 e 10 da noite. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou a que horas acontece o momento de pico no consumo de energia. A resposta correta é a letra A, entre 6 e 9 da noite. Procure reduzir o consumo de energia neste horário. Você imagina como são produzidos aqueles enormes aerogeradores de energia eólica? O Viver Sustentável foi até Sorocaba, no interior de São Paulo, visitar uma empresa que fabrica este tipo de equipamento. Parece até coisa de cinema. Objetos gigantescos. Materiais de última geração. Tecnologia. Poderia até ser filme de ficção científica, mas na verdade estamos numa fábrica de aerogeradores de energia. Aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, está localizada a maior fabricante de pás e geradores do Brasil. Nesta fábrica de Sorocaba nós produzimos as pás e os geradores. Nós temos duas fábricas no Brasil, uma em Sorocaba e outra no Ceará. E lá nós fabricamos pás e as torres para os geradores. Neste processo são fabricadas as pás. Elas são compostas por materiais extremamente leves e resistentes. São mais de 70 camadas de tecido de fibra de vidro, espuma rígida e balsa, uma madeira tão leve quanto o isopor. Cada pá deste modelo que está sendo fabricado pesa cerca de 7 toneladas. A outra fase do processo que vamos conhecer agora é a fabricação dos geradores. A função deles é transformar energia mecânica em energia elétrica. O curioso é que estes modelos mais modernos não possuem caixa de engrenagem. Essa nova tecnologia diminui a emissão de ruídos, o desgaste mecânico e reduz o custo de operação e manutenção. Os aerogeradores são cuidadosamente produzidos. Cada pequeno detalhe pode influenciar na geração de energia. Por isso, os profissionais recebem um treinamento especial, já que é preciso utilizar uma mão de obra específica que não existe no mercado. Hoje, nesta fábrica, são 490. E nós temos lá no Ceará mais 380 pessoas também e mais 100 pessoas na assistência técnica. Normalmente é uma mão de obra que não existe em profusão no mercado, então a gente pega pessoal que tem escolaridade, evidentemente, e que a gente possa treinar. Então nós treinamos, desenvolvemos todo o treinamento aqui interno no Brasil e na Alemanha. Praticamente 70% dos nossos trabalhadores já estiveram na Alemanha para fazer algum tipo de treinamento. Apesar do tamanho complexidade da fabricação de aerogeradores, o tempo de produção é curto. Em cerca de uma semana, o produto já está pronto para ser instalado na usina eólica. Os aerogeradores feitos aqui em Sorocaba ainda possuem alguns componentes importados. São considerados um produto nacional, atingem todos os índices de nacionalização
que a BNDES exige para financiamento. E para os projetos do Brasil, onde são montadas as usinas, também existe um mínimo de nacionalização exigido e nós superamos, nós estamos muito acima desse mínimo. Aqui no Brasil, a empresa já montou 14 usinas de energia eólica, espalhadas em 7 estados: Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A energia gerada por fonte eólica, ela já é naturalmente limpa e renovável. Se nós vamos produzir um determinado produto que vai gerar a energia limpa, nós temos obrigação de produzi-lo também de maneira limpa. Então nós temos todos os processos seletivos para resíduos, para deposição do resíduo, para reaproveitamento, para reciclagem, todo esse complexo vamos dizer assim, que faz parte da energia limpa verde, a energia considerada verde, né? Nós seguimos rigorosamente. Senhor deputado, o senhor acha que para que a energia eólica ganhe força no Brasil seria interessante uma lei como a do Proálcool? No caso do Proálcool, na década de 70, o governo implantou 2 conjuntos de leis. Uma lei mandatória, a obrigação da mistura de 20% de álcool de etanol à gasolina. Hoje, a mistura é de 25%. E o segundo conjunto de leis, leis incentivos fiscais e tributários para conseguir com que o álcool tivesse a sua produção iniciada, competindo com a produção de gasolina. A mesma coisa nós imaginamos que possa e deva ser feita hoje para implantar a usina eólica no Brasil. De um lado, medidas mandatórias, a obrigatoriedade de que a cada ano haja leilões para a implantação de usinas eólicas que perfaçam uma produção no mínimo de 1 gigawatt por hora de energia eólica. E por outro lado, incentivos fiscais. Hoje, incentivos tributários para que a energia eólica, que ainda é mais cara, possa competir com outros tipos de energia. Tenho certeza que, havendo este mercado cativo, a certeza da implantação destas novas usinas por 20 anos, vai se instalar uma curva de aprendizagem e a cada ano o custo de produção da energia do vento vai ficar mais barata, mais acessível, beneficiando aos produtores e aos consumidores de energia no Brasil. Eu gostaria de saber como funciona o Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética no Brasil e o que nós vamos ganhar com isso. Nosso projeto de Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética prevê um conjunto de incentivos para a produção de energias limpas e renováveis. Essas energias têm uma tríplice vantagem. Em primeiro lugar, é uma vantagem para o industrial, para o comerciante, para o produtor brasileiro, porque ajuda a regularizar o fornecimento de energia. Em segundo lugar, aumentando a oferta de energia, também diminui o custo, portanto, ajuda o consumidor final brasileiro. E em terceiro lugar, são energias que não emitem CO2, portanto, contribuem para enfrentarmos o seríssimo problema do aquecimento global. E se você também quer mandar perguntas sobre questões ambientais para o Viver Sustentável, envie e-mail para contato@viversustentável.net. O programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça, para mudar o mundo, precisamos fazer nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!